Meus caros alunos, agora entramos em um outro assunto dentro da análise ambiental de marketing. Depois de termos analisado o macroambiente, depois de termos analisado o microambiente e analisarmos o ambiente interno da empresa, nós agora estudaremos o que nós chamamos de matriz SWOT. O que vem a ser a matriz SWOT? Uma matriz onde nós analisamos as 4 forças principais dentro desses ambientes. As forças de oportunidade e ameaça encontradas no ambiente externo e as forças de pontos fortes e pontos fracos encontrados no ambiente interno. Uma vez que o profissional de marketing buscou uma visão de fora para dentro do seu negócio e analisou o seu próprio desempenho organizacional, poderá traçar um quadro de pontos positivos a explorar ou negativos a eliminar. A matriz SWOT vem dos termos em inglês strengths, que significa forças, weaknesses, que significa fraquezas, opportunities, que significa oportunidades, e threats, que significa ameaças. Temos então a sigla SWOT, que é exatamente essa que você está vendo na sua tela agora, neste instante. O que nós podemos analisar dentro destas 4 forças? Se considerarmos o ambiente externo, se considerarmos o ambiente interno. Com relação às forças, nós poderemos, por exemplo, saber das competências básicas entre as áreas-chave da organização. Podemos também reconhecer os recursos financeiros adequados, a liderança da imagem de mercado, o acesso a economias, o posicionamento competitivo que gera barreiras à entrada de competidores, tecnologias patenteadas que a organização possua, competência em inovação de produtos, vanguarda na curva de experiência, gerência experiente e capacitada e a capacidade de fabricação superior. Essas são consideradas exemplos de pontos fortes, de fortalezas encontradas no ambiente interno. Como fraquezas, como pontos fracos, o que nós podemos considerar, por exemplo? Falta de foco no negócio, instalações obsoletas, ausência de competências básicas, problemas operacionais internos, atrasos na tecnologia e no processo de pesquisa e desenvolvimento, linhas de produtos mal balanceadas e obsoletas, redes de distribuição limitada, capacidade de comercialização abaixo da média, falta de acesso e recursos financeiros e altos custos unitários. Observem que estas 2 forças, pontos fortes e pontos fracos encontrados dentro das nossas organizações, precisam de ser analisados, porque são forças que interferem de dentro para fora das nossas organizações e interferem nas estratégias que nós queremos implementar no mercado, no ambiente onde o marketing está inserido. Falando um pouco agora, então, de oportunidades e de ameaças encontradas de fora para dentro, forças que interferem de fora para dentro da nossa organização. Como oportunidades, nós temos exemplos como mudanças de hábitos do consumidor, surgimento de novos mercados, diversificação do mercado, possibilidades de integração vertical, as quedas de barreiras comerciais, expansão de mercados, desenvolvimento de novas tecnologias, mudanças na regulamentação, surgimento de novos canais de distribuição. Percebam que algumas das dificuldades que algumas empresas passam com relação ao ambiente externo podem ser consideradas como oportunidades de novos negócios
dependendo da visão que o empresário, da visão que o administrador de marketing tem da sua organização e do mercado que ele atua. De outra forma, o que nós podemos considerar como ameaças? Também mudanças de hábitos do consumidor. Se a sua empresa não está preparada para atingir o seu foco específico, isto pode se tornar uma grande ameaça. Entrada de novos concorrentes com novas habilidades, aumento das vendas de produtos substitutos aos da sua organização, desenvolvimento de novas tecnologias e obsolescências, mudanças na regulamentação, volatilidade cambial, as barreiras tarifárias, o aumento do poder de barganha dos consumidores e dos fornecedores e as mudanças demográficas adversas. Todas essas forças, todos estes itens, podem ser considerados como ameaças dentro do ambiente onde a sua organização está inserida. Quando nós concluímos, então, quando nós cruzamos essas informações, quando nós jogamos essas informações, então, num quadro, como foi sugerido anteriormente, nós temos um quadro onde nós podemos ver claramente forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Ao cruzar essas informações, ao fazermos uma análise onde nós podemos cruzar as informações de forças ou pontos fortes, as informações de oportunidades de fora do mercado, nós temos num determinado quadrante, neste quadrante onde essas duas forças se cruzam, o que nós chamamos de capacidade de ação ofensiva, que nada mais é do que as oportunidades propriamente ditas, onde nós podemos ocupar espaço nesse mercado aproveitando então as oportunidades. Da mesma forma, quando nós cruzamos os pontos fortes com as ameaças, ou seja, quando nós analisamos os pontos fortes, as fortalezas da nossa organização em relação às ameaças que estão acontecendo lá no mercado, nós temos o que nós chamamos de capacidade de ação defensiva, ou seja, é onde nós temos as ameaças sobre o controle, onde nós temos a organização analisando as ameaças no ambiente externo, porém, levando todas essas considerações sob controle. Da mesma forma, analisando um pouco mais de outro foco, analisando com outro olhar, nós podemos também analisar as fraquezas da empresa, os pontos fracos da nossa organização, em relação também às oportunidades que estão surgindo no ambiente externo. Quando nós fazemos essa análise, nós detectamos dentro da nossa organização o que nós chamamos de debilidades. Ou seja, são situações onde nós temos as oportunidades acontecendo, mas nós não temos como aproveitar essas oportunidades por causa dos nossos pontos fracos. Dessa forma, nós consideramos que nós temos as oportunidades, porém nós temos restrições para aproveitar essas oportunidades. E de uma outra maneira, analisando ainda os pontos fracos e as ameaças, ou seja, analisando as fraquezas da organização em relação às ameaças que estão surgindo no ambiente externo, nós detectamos dentro da nossa organização o que nós chamamos de vulnerabilidade, que é exatamente onde a ameaça está instalada. As 4 zonas, as 4 áreas, servem como indicadores da situação da organização. Concluída a análise estratégica, percebem-se como as tendências, oportunidades e ameaças provenientes do ambiente externo podem estar relacionadas ao ambiente interno da organização. A partir daí, analisam-se as estratégias passíveis de implementação. Fica a dica: as forças. O que nós temos que fazer? Use-as para que a sua empresa seja mais forte. As oportunidades. Aproveite-as para que a sua empresa possa crescer cada vez mais. As fraquezas.
Crie condições dentro da sua organização para que elas sejam eliminadas. E as ameaças? Deixe a sua organização de tal forma, construa operações dentro da sua organização de tal forma que as ameaças possam ser evitadas. De que forma nós fazemos isso? Aumentando dentro da sua organização, por meio das ferramentas de marketing, as competências essenciais, as fortalezas essenciais, a ponto de transformar a sua empresa cada vez mais competitiva. A partir da análise de todos estes dados, o profissional enxergará mais facilmente como aproveitar as oportunidades de mercado, proteger-se das ameaças, corrigir os seus pontos fracos, otimizar seus pontos fortes e criar uma estratégia de marketing a ponto de deixar a sua empresa cada vez melhor. Até o próximo módulo, até a nossa próxima aula. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.